e vamos mentalizar aqui alguma coisa dos 144 mil e a testa dos 144 mil. Apocalipse capítulo 14, nos versos 1 e 2. Olhei e eis o Cordeiro em pé, sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas, quando tangem a sua harpa. Vamos até o verso 3. E entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pode aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Essa expressão comprados, a irmã White usa essa expressão como sendo trasladados para o céu. Ela usa essa versão, foram levados para o céu. Alguma coisa que João está vendo que nós precisamos ter esse quadro. Ele está vendo Jesus, o Cordeiro de Deus, e ele está em pé no Monte Sião, e com ele 144 mil. E diz que Jesus, ele está ali com este grupo. Quando nós encontramos 144 mil, aqui algumas referências que é interessante que nós teremos, assim, condições de descrevê-las. Diz que os 144 mil, tendo na fronte o quê? Selo de Deus. Escrito o seu nome e o nome do Pai. E o nome do Pai. Antes de nós entrarmos nisso aqui, nós precisamos de entender alguma coisa sobre o Monte Sião. A visão aqui se refere já com o povo de Deus aqui na terra, a terra restaurada. E nós temos que entender aqui o Monte Sião como sendo algo literal. Quando nós encontramos o dom profético, deixa. Assim. Quando nós encontramos o dom profético, diz que sobre o Monte Sião há um belo templo, e cujo ao redor havia 7 outras montanhas, sobre as quais cresciam rosas e lírios. Então vamos mentalizar aqui o Monte Sião, a nova terra, e vamos imaginar aqui um edifício que é chamado de um templo, e ali em volta 7 outras montanhas, as quais cresciam rosas e lírios. Então aqui as irmãs da igreja podem ter uma certeza, né? Rosas e lírios farão parte da beleza das coisas do céu. Diz que esse templo era apoiado por 7 colunas, todas de ouro transparente, engastadas de pérolas belíssimas. E ela diz que vi lá mesas de pedra. Aqui está um pouquinho difícil, né? Estavam gravados com letras de ouro. Obrigado. Em que estavam gravados com letras de ouro os nomes dos 144 mil. Então vamos imaginar um edifício, e ali diz que ele era apoiado por 7 colunas, e diz que ali existem mesas de prata.
aliás, mesas de pedra, perdão, e ali estão os nomes dos 144 mil com letras de ouro. Isto não é simbólico, isto é literal. Então vamos mentalizar. Nós precisamos fazer uma separação entre o Monte Sião e a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém, ali será o centro do governo de Deus, e ali será também o centro de adoração. A tal ponto que a palavra de Deus diz que de um sábado ao outro virá adorar toda a carne perante mim, diz o Senhor. Então será um ponto de encontro semanal dos remidos na nova terra. Para que nós tenhamos uma visão dos 144 mil ali, nós precisamos ter uma visão de Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo 21. Quando nós encontramos no verso 24, ali falando agora da nova terra, a nova Jerusalém: as nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Quem são esses reis da terra? Nós não temos que mentalizar aqui reis como existem agora, no sentido de que o Brasil vai estar ali nova terra, ali vai estar os Estados Unidos. Não é isso que a palavra de Deus está dizendo. Nações aqui são nações dos remidos. O que Deus tinha em mente com o Jardim do Éden era, assim que o Jardim do Éden tivesse povoado, outros jardins seriam formados. Então chegaria um momento que encheria o Jardim do Éden, e assim novos territórios, novos jardins seriam formados, até que toda a terra estivesse povoada. O primeiro rei da terra, Adão, deveria reinar em submissão ao grande rei, ao soberano rei Jesus. O que Adão fez? Ele entregou a sua vontade para o inimigo de nossa alma, e assim o inimigo se intitulou o príncipe deste mundo. Quando nós vamos no texto sagrado, diz que ali haverá nações e ali haverá reis, e aí nós temos que mentalizar esses reis como sendo os governantes da terra. E quem são esses governantes? Os 144 mil serão os governantes da terra. Quando nós olhamos as 12 tribos de Israel, e quando nós olhamos no Antigo Testamento a divisão em 12 partes da Canaã, ali é uma, vamos dizer assim, uma alusão àquilo que Deus fará com essa terra prometida, com a terra restaurada. E os 144 mil serão os representantes dessa terra. Quando se fala do Monte Sião, quando nós vamos a Isaías capítulo 24, alguém que pode ler para nós o último verso do capítulo 24 de Isaías? A lua se envergonhará e o sol se confundirá, quando o Senhor dos Exércitos reinar no Monte Sião e em Jerusalém, perante os seus anciãos haverá glória. Ok, obrigado. Então, o Senhor vai reinar perante quem? Os seus anciãos. Quando nós vamos em Miqueias capítulo 4 e o verso 6 e 7, alguém poderia ler para nós? Naquele dia, diz o Senhor, congregarei os que cocheiam e recolherei os que foram expulsos e os que eu afligirei. Dos que cocheiam farei a parte restante, dos que foram arrojados para longe, uma poderosa nação. E
o Senhor reinará sobre eles no monte Sião, desde agora e para sempre. Então, a promessa do Antigo Testamento é que o Senhor vai reinar no Monte Sião. E vai reinar perante os seus anciãos. Quando nós vamos nesta visão dos anciãos, é interessante que no livro de Daniel, no capítulo 7, e a partir do verso 9, ali o pai é chamado o ancião de dias. E diz que foram postos uns tronos. Ali é uma reverência da entrada do Pai no lugar santíssimo. Essa visão ela é relatada com mais detalhes no livro Primeiros Escritos, no capítulo O Fim dos 2300 anos. Ali tem um capítulo específico sobre isso, que fala da entrada do Pai no lugar santíssimo. E assim que o Pai entra, o Pai se assenta, e aqui em Daniel diz que foram postos uns tronos. E o Pai é chamado, no livro de Daniel, no capítulo 7, de ancião de dias. A única referência que se faz ao ancião de dias em toda a palavra de Deus é em Daniel 7. Por que ancião de dias? Porque esses tronos que são colocados ali são tronos que estão assentados quem? Os anciãos. A grande pergunta é: quem são os anciãos? Os anciãos são vistos no capítulo 4 do Apocalipse, no capítulo 5 do Apocalipse, o capítulo 7 do Apocalipse, o capítulo 11 do Apocalipse, o capítulo 14 do Apocalipse e o capítulo 19 do Apocalipse. Tamanha é a importância, tamanha é a participação nos eventos que ocorrem no céu acerca dos anciãos. E quando nós olhamos, Apocalipse 14 diz que os 144 mil, eles estão diante do trono de Deus, e eles estão cantando também diante dos 4 seres viventes e diante dos anciãos, dos 24 anciãos. Quem são os anciãos? Segundo a irmã White, são os representantes dos mundos não caídos. Então veja bem, Deus, ele trabalha com um governo participativo. Então, quando nós tivermos agora a visão do Monte Sião, vamos ter uma visão de que ali há um edifício, não é um edifício de adoração, mas é um edifício de uma reunião administrativa. Por isso, só os 144 mil entram lá. Não é que só eles vão adorar a Deus, não é esse o sentido. Mas somente os 144 mil farão parte dessa reunião administrativa do universo. Essa expressão que o Senhor reinará, quer dizer, o Senhor governará, e o Senhor governará com seus representantes. Devemos, irmãos, entender isso? E quando a gente tem essa visão bíblica, irmãos, a gente começa a ter uma visão assim mais detalhada do que é o propósito de Deus em todo o cenário e do plano da redenção. Amém. Quando nós olhamos Jó 1, o que acontece em Jó 1? Satanás quis fazer parte de uma reunião administrativa. Ele está dizendo: olha, eu tenho direito também. Porque ele se intitulou o príncipe deste mundo. Quando Jesus vier aqui, esse príncipe, ele não mais vai estar junto com a humanidade, vai estar exterminado, e agora Deus ainda continuará a ter um governo participativo. Então essa questão de um governo que Deus lidera como seus, é um governo que existiu antes do pecado e é um governo que existirá após o pecado, em todo sentido. Se vocês fizeram um estudo sobre concílios, o que são concílios? São reuniões administrativas. Em vários momentos, o Espirificia, em alguns detalhes, trazem para nós ali no livro Patriarcas e Profetas, que esses eventos são ali, em alguns momentos acontecem. Um deles, na queda do homem, esse concílio se reuniu.
Vamos aqui mentalizar, se nós estivermos entre os salvos, entre os vivos, que vão atravessar o tempo final, e aí nós vamos poder entrar no Monte Sião, e aí vamos fazer parte daquela comissão, ou daquela junta administrativa de Deus, e Deus então, ele tomará algumas decisões com os seus de uma forma participativa. Amém. E esses reis da terra, eles aparecem no capítulo 21, trazendo a honra e a glória de Deus. Amém. Amanhã vamos ver se a gente fala um pouquinho sobre essa honra e a glória de Deus. Nesse sentido, não sei se ainda temos alguma coisa nesse sentido para falar sobre os 144 mil. Então, vamos ter esse quadro em mente. Tendo esse quadro em mente, nós temos agora que ter um outro quadro da mente, ou melhor dizendo, da fonte, da testa dos 144 mil. E diz que na testa dos 144 mil vai estar escrito o quê? O nome de Deus. O nome do Pai, de Deus, e o nome de quem? Do Filho. Do Cordeiro. E aí vem a pergunta: é alguma coisa simbólica ou uma coisa literal? É literal. É bom, é simbólico porque nós não vamos ver. Mas os anjos vão ver. Tá, vamos lá, vamos deixar que a palavra de Deus responde para nós, tá? Isso precisa. No livro, na sexta igreja, Filadélfia, tem uma promessa. Vamos ver no capítulo 3 do Apocalipse. A igreja que está em Filadélfia. Em Filadélfia. No verso 12. Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Então, há uma promessa aqui que Deus vai escrever. Vejam bem, o nome de Deus, o nome da Nova Jerusalém e o novo nome de Jesus. Quando nós vamos ao Espírito de Profecia, nós podemos ver o seguinte: o que ela vai dizer? Os 144 mil estavam todos selados e perfeitamente unidos. Em sua testa estava escrito: Deus, Nova Jerusalém, e tinha uma estrela gloriosa que continha o novo nome de Jesus. Isso aqui, irmãos, é literal, tá? Isso aqui não é simbólico. Então, o que vai estar escrito na testa dos 144 mil? Deus, vírgula, Nova Jerusalém, e haverá uma estrela gloriosa, uma estrela brilhante, e nesta estrela vai estar o novo nome de Jesus. De tal maneira que alguém vai olhar para a testa dos 144 mil e vai dizer: olha, esse aqui é um daqueles que farão parte do conselho administrativo de Deus. Então vai ser visto? Isto. Tá? Não só a testa, como também há uma descrição, que parece que é no Grande Conflito, que diz que os mártires terão a orla no primeiro. uma orla vermelha em suas vestes. Vida em si. Então veja bem, por que os 144 mil são diferenciados? Porque eles não morreram. Uma, porque eles não morreram. Outra, porque eles, durante o período em que sobreviveram aqui na terra, ou melhor, o período em que passaram aqui na terra, eles viveram algumas coisas atípicas de todas as outras gerações. Quais são essas coisas atípicas? Maiores perseguições. As maiores perseguições. O momento em que a lei de Deus se tornou nula no mundo. E eles mostraram lealdade ao Foram Senhor. determinados.
foram determinados. Outra coisa, eles também passaram por um tempo sem um intercessor no santuário celestial. Então eles passam sem um intercessor. Outra, eles passam um tempo de angústia que nenhuma outra geração enfrentou. Então eles passam o período mais negro da história desse mundo. E eles trazem a honra e a glória de Deus. Deus fechará a história do pecado com chave de ouro. Satanás colocou durante milênios de que a lei de Deus é uma lei defeituosa, que Deus é injusto, que a sua lei é uma lei que não pode ser obedecida, e os 144 mil vão fechar essa história do pecado, no sentido de que a lei de Deus é justa, a lei de Deus é boa, a lei de Deus é santa, e pela graça de Deus operando, essa lei pode ser obedecida. Essa interrogação que Satanás colocou no universo, ela foi desfeita da pessoa de Jesus Cristo, em parte, e agora, no momento final, ela será amplamente, vamos dizer assim, desfeita na vida dos 144 mil. O mesmo poder que esteve à disposição de Jesus Cristo para que ele vencesse todas as tentações, esse mesmo poder agora ele é concedido a cada um de nós, e os 144 mil se apropriam desse poder, desta graça redentora de Cristo e do poder que Deus oferece, e não são, e na plenitude do Espírito Santo, eles atravessam o tempo de angústia, mostrando a honra e a glória de Deus perante o universo. Amém. De tal maneira que agora só eles entram no santuário, melhor dizendo, só eles entram no templo, no edifício que tem ali 7 colunas que dão suporte para esse edifício, e cujo edifício que tem ali mesas, cujas mesas possuem nomes com 144 mil. Nome deles. O nome deles. Então, se o José Antônio está em 144 mil, o Pedro José está em 144 mil, ele vai sentar aonde está estipulado ali o seu nome. Então ele faz parte do governo administrativo de Deus. E o Senhor reinará sobre o Monte Sião. Então, quando João está vendo o Monte Sião, e ele está vendo a testa dos 144 mil, ele está vendo algo literal. Ele está vendo que fazem parte do governo de Deus. E numa outra descrição, a serva do Senhor vai dizer que eles estão cingidos para o serviço. No capítulo 7, eles são apresentados como eles estão servindo a Deus diante do trono de Deus, de uma maneira como sacerdotes. E aqui, no capítulo 14, eles estão servindo a Deus como reis, como governantes. Então, reis e sacerdotes serão funções atribuídas aos 144 mil por toda a eternidade. São honras que Deus dará os seus neste momento final. Quando se fala da testa, irmãos, nós temos que entender também a testa agora de uma outra maneira, tá? Nós falamos da testa no sentido físico, real, literal, mas nós temos que entender que é aqui também que está a sede dos pensamentos. Vocês já ouviram palestras, vocês já ouviram ensinamentos sobre isto. As nossas convicções morais e espirituais, elas são formadas aqui. Essas faculdades que Deus deixou aqui em nós, aqui que nós temos, né, essa parte frontal, é onde são feitas as nossas decisões morais e espirituais. Quando se fala disso, irmãos, nós temos que entender algumas coisas. E nós vamos ver aqui alguns textos, e um deles está em Provérbios, capítulo 23. Provérbios, capítulo 23. Ali fala, parece que é o verso 7. Alguém poderia ler para nós? O verso 7. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ele te diz, come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Tem uma outra tradução que diz, assim como pensa em sua alma, ele é. É assim,
Eu gosto mais dessa tradução aí, assim como pensa. Então vamos definir aqui duas coisas: pensamento e imaginação. Eu tenho aqui essa tradução. Pode ler. 23:7, né? Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ele te diz, come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Tá, esta é pensa, né? Vê se essa não pensa. Como imaginou na sua alma, assim é. Ele te dirá, come e bebe, mas o seu coração não estará contigo. Então, veja bem, assim como o homem pensa. Pensamento e imaginação é a mesma coisa? Em parte, sim. Imaginação ou imaginações são cenas do pensamento, são asas do pensamento. É aquele momento que a gente pensa e a gente deixa que o pensamento, então, ele dá uma voada, uma esticada. O homem é segundo o que ele pensa. Então nós temos que ter três coisas aqui em relação àquilo que o homem é. O homem é aquilo que ele pensa, e aquilo que ele pensa vai influenciar o seu sentimento. Então são coisas que nós abrigamos internamente. Pensamento é uma coisa que está oculto em nossa vida. Há pensamentos e só o travesseiro sabe, humanamente falando. Deus, ele sabe de tudo. Mas imagine alguém pensando no leito da sua cama. Humanamente falando, se é que nós podemos usar essa expressão, só o travesseiro sabe o que ele pensa. Se ele pensa corretamente, também os seus sentimentos serão corretos. Os pensamentos influenciam os sentimentos. E os pensamentos bons vai gerar bons sentimentos, e os sentimentos, os pensamentos bons e os sentimentos bons vai determinar o caráter de uma pessoa. Pastor, não é o que o homem faz? Sim. Aquilo que o homem faz antes já ocorreu no nível do pensamento. Essa regra, irmãos, ela é fantástica para nós definirmos o que Deus pretende fazer com cada um dos seus filhos. Quando se fala disso, irmãos, nós temos que entender agora a lei de Deus. Quando nós entendemos a lei de Deus, pena que aqui está tão difícil ali de ler, mas deixa eu ver aqui. A lei de Deus esquadrinha seus pensamentos, motivos e propósitos, as perigosas paixões que permanecem ocultas à vista dos homens. Aí ela vai dizer quais são essas paixões: a inveja, o ódio, o sensualismo, quer dizer, está falando do vil sensualismo, a ambição, as propostas perversas nos profundos recessos do coração, quer dizer, as coisas que estão abrigadas dentro do coração, no nível lá só dos pensamentos e sentimentos, ainda não executadas por falta de oportunidade. Tudo isto a lei de Deus condena. Olha a amplitude da lei de Deus. Quando se fala da lei de Deus, ela trabalha também com esses pensamentos e sentimentos que estão abrigados na alma. Uma pessoa que cobiçou a esposa do próximo, ou vice-versa, mesmo que não houve ação, perante Deus é adultério. Uma inveja
é um homicídio que acontece, mesmo que não tenha ação. Uma expressão que só ficou no nível do pensamento ou do sentimento e que não encontrou, vamos dizer, uma ação exterior, mas se ela foi abrigada na alma, se ela foi armazenada, se ela foi nutrida, já é pecado. Quando nós vamos no Espírito Oficia, a serva do Senhor, ela trabalha muito em cima disso. O Espírito Santo trabalhou muito para que essas coisas que nós não damos muito valor, que nós não imaginamos que são tão pecaminosas, essas emoções, pensamentos, sentimentos que nós abrigamos somente no nível do coração, se elas são armazenadas e são nutridas no coração, serão contadas no dia de juízo. Então Deus precisa trabalhar para com o nosso coração. Santidade de coração, irmãos, foi a essência dos ensinos de Cristo. O que acontecia na época de Jesus? Havia muita reforma de vida exterior, e Jesus dizendo, essa reforma exterior, ela não funciona. Vocês querem ver isto? Isto está no livro de Mateus capítulo 23. Jesus, ele trabalha largamente sobre isto no capítulo 23 do livro de Mateus. Só para nós entendermos o que Jesus está trabalhando aqui. No capítulo 23, no verso 25. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Então, a intemperança, veja bem, ela está aqui no nível interior. O assunto aqui não é reforma de saúde, mas vamos trabalhar aqui só para não entender a reforma de saúde. Reforma de saúde começa aqui, ó. Se a reforma de saúde começar por aqui, não funciona. A reforma é uma coisa interna, uma coisa externa. O que Deus quer? Interna e externa. Mas se ela é legítima, ela começa interna e vai até o externo. Ela vai de dentro para fora. Está entendendo que reforma? E aí o que acontece, irmãos? Quando a ação do Espírito Santo entra, o Espírito Santo entra para fazer uma mudança radical aqui, ó. Paf! Nós não vemos. E o Espírito Santo, ele trabalha de tal maneira para que a corrente e o teor dos nossos pensamentos sejam modificados. Se o Espírito Santo trabalha internamente em nossa vida, é impossível que os nossos pensamentos permaneçam os mesmos. É impossível que os nossos sentimentos permaneçam os mesmos. É uma obra que começa no coração. É uma obra que começa de dentro. É uma obra que começa numa mudança radical. Não é que Deus, ele modifica, vamos dizer, as nossas faculdades. Não há uma modificação dessas faculdades. Aqui nós temos a memória, aqui nós temos o intelecto, aqui nós temos a consciência, aqui nós temos a razão, e o Espírito Santo então ele vai trabalhar para que essas coisas estejam santificadas. E quando o Espírito Santo santifica o nosso coração, quer dizer, ele vai nas faculdades da alma, ele vai nas faculdades nobres, ele vai onde Deus quer começar qualquer tipo de mudança. Se esta mudança não ocorre internamente aqui primeiro, irmãos,
é uma falsa reforma. Era isso que Jesus está dizendo para os fariseus. Vocês estão preocupados com o exterior do copo e do prato? Sim, é importante. É um prato limpo por fora, mas por dentro tem aves de rapina, tem intemperança. Vocês estão preocupados com a reforma exterior? Aí vocês vão semelhar a uma sepultura e lá por dentro tem um corpo em decomposição. É isso que Jesus está dizendo para eles. A sepultura está lá caiada, está bonita, está adornada com um tipo de, quem sabe até de vaso, de flores, mas dentro tem intemperança, dentro tem o quê? Dentro tem decomposição. Dentro desse aspecto, irmãos, nós precisamos entender o seguinte: Deus quer uma mudança de dentro para fora. E quando essa mudança ocorre de dentro, ela vai ocorrer também externamente. E uma pessoa que recebe a ação de Deus na vida, ela vai ter agora também os seus atos externos modificados. E nos seus atos externos, ela também passará por mudanças. Ações que vão ser ações agora, muitas das vezes, contrárias à velha vida. Quando isto não acontece, irmãos, o que vai acontecer? Os pensamentos permanecem os mesmos, o mesmo orgulho instintivo, as mesmas paixões, os mesmos ciúmes, a mesma inveja, a mesma ambição, que são atributos e características de Satanás. Essas emoções que nós julgamos de menos importância são emoções que começaram lá no céu. Ciúme, inveja, a ruim suspeita, as coisas que não são de Deus começaram a surgir no coração de um anjo. E hoje nós estávamos falando aqui sobre iniquidade, né? Alguns estavam usando aqui o termo iniquidade, a palavra iniquidade. E perfeito era, ou seja, um anjo perfeito, um anjo que refletia perfeitamente a vontade do Senhor, até que se achou a iniquidade, até que se achou a presença do mal. O que tem de errado no ciúme? A presença do mal. O que tem de errado numa ambição? A presença do mal. O que tem de errado na ruim suspeita? A presença do mal. O que tem de errado no vil sensualismo? A presença do mal. E todo pecado é uma maldade contra o Senhor. Todo pecado é uma afronta a um Deus que só pratica o bem. E o amor, nele só está o bem. Então, quando nós encontramos a lei de Deus, que ela tem duas diretrizes, tem duas vertentes. A primeira delas, não pratique o mal. E a segunda, faça o bem. Então, a chuva temporã, ela quer que a gente cesse de praticar o mal. A graça de Cristo trabalha para nós cessarmos a prática do mal. Já pensou, irmãos, o povo de Deus sem ciúme, o povo de Deus sem rivalidade, o povo de Deus sem ambição, o povo de Deus sem contenda, sem impureza, o povo de Deus sem maldade? De tal maneira, se nós fizermos um estudo mais profundo dos 144 mil, lá diz que eles estão saudando uns com os outros com ósculo santo. Hoje, no contexto que nós estamos vivendo, nós estamos dizendo que o ósculo santo é coisa do passado. Sim, é do passado. Também Deus sabe que nós não estamos tão puros assim. Já não estou pregando aqui para a gente praticar o ósculo santo, não, tá? O que a Bíblia está dizendo é que vai chegar um nível de pureza tão grande dos 144 mil, de uma limpeza de alma tão grande, de um viver tão alinhado com o propósito de Deus, onde só o bem transparece na vida deles, que no momento final eles são vistos trocando lá ósculo santo e sem nenhuma aparência do mal entre eles. Então vejam bem, então Deus quer que a gente tenha pureza de alma, e lá no final os 144 mil vão ter essa pureza de alma no momento final, tá? Então vocês estão tocando o ósculo santo lá, é porque realmente eles são puros.
Então, quando se fala da mente dos 144 mil, nós temos que entender que haverá alguma coisa literal, mas também eles experimentaram esse poder transformador de Deus. No centro do pensamento dos 144 mil, no centro daqueles que vão ser salvos, eles colocaram a palavrinha chamada Deus. E tudo o que eles fazem na vida, tudo o que eles pensam na vida, eles pensaram em glorificar o nome de Deus. Então, a graça de Deus vem para que eles estejam modificados também, para que pensem e imaginem corretamente. E uma vez pensando corretamente, vão estar agindo corretamente e vão estar, vamos dizer assim, em linhas cada vez mais em harmonia com a vontade de Deus. Então, que Deus nos ajude e nós entendemos isto. Essa beleza da mente e do 144 mil. Há um texto na profecia que a irmã White diz que, a menos que o nome de Deus seja o centro dos nossos pensamentos, nós não estamos aptos para morar no céu. A menos que o nome de Deus esteja como centro dos nossos pensamentos, nós não estamos aptos para morar nos céus. Se os pensamentos são bons, bons serão os sentimentos. E então nós vamos ver cada dia mais Deus trabalhando. E o texto termina que esses 144 mil, eles são vencedores, estão em pé e eles estão cantando o cântico. Tanto mais no capítulo 15 vai dizer sobre isto, o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. O cântico de Moisés é o cântico de livramento. Aquele cântico que a irmã de Moisés cantou assim que o povo de Deus atravessou o Mar Vermelho. Os patriarcas profetas diz para nós que aquele cântico ele se estende por todas as épocas. E aquele será o cântico do povo de Deus no momento mais difícil, quando as hostes dos inimigos estarão sobre o povo de Deus, quando as armas vão se voltar contra o povo de Deus, e o povo de Deus então encontrará o livramento de Deus. Amém. E esse livramento de Deus será Deus falando dos altos céus, e essa voz de Deus ela vem e ela chega até a terra. Isso está no capítulo 16 do Apocalipse, na 7ª praga. Uma voz que vem de cima, e esta voz, a profecia comenta essa voz chegando até a terra, e esta voz atinge os salvos de Deus, os 144 mil. E eles são glorificados com essa voz. Quando Deus fala, alguma coisa acontece. Dentro disso aqui, nós encontramos que lá no Monte Sião, eles estão agora num serviço de cântico ali, e eles estão cantando não só o cântico de Moisés, como também o cântico do Cordeiro, que é um cântico de redenção. E nesse cântico de redenção, o que acontece? Nesse cântico de redenção, é um cântico que nós vamos estar sempre glorificando o Cordeiro de Deus como o autor de nossa salvação. Então, diante disso aqui, irmãos, nós temos o primeiro quadro desta visão, e essa visão vai ser uma visão que deve ficar pela nossa mente. Os 144 mil com o nome real na testa, Deus, Nova Jerusalém, e uma estrela gloriosa com o novo nome de Jesus. E também a testa como sendo de que ali está Deus como sendo o centro dos nossos pensamentos. Que Deus abençoe. Amém. E que nós possamos entender o grande propósito dele. O Senhor quer fazer em cada um de nós pelo teu grande amor, Senhor. É verdade, sim. Por Cristo Jesus, seu Senhor e Salvador de nossa vida. Amém. E pela ação do teu Santo e Bom Espírito, nós possamos entender o teu grande amor. Amém. Em Cristo Jesus. Amém. Obrigada.